A criança come para satisfazer uma necessidade básica, a fome, mas também come por prazer, o prazer de comer e o de brincar com a comida. Não devemos tirar da criança o prazer de descobrir como comer sozinha e até mesmo de brincar com a comida. Algumas crianças olham para o prato de comida sem demonstrar interesse, como se enfrentá-lo fosse uma obrigação difícil de cumprir. Ela exige dos pais muita paciência e inventividade para fazer com que coma alguma coisa. Por quê? Porque em algum momento do seu desenvolvimento perturbaram sua satisfação de comer e ela perdeu o prazer da comida. Bebês raramente recusam comida e se recusam porque estão doentes. É sempre evidente o prazer que eles têm mamando. Têm sempre apetite e comem prazerosamente. O adulto é que interfere no hábito que a criança tem de comer e beber com prazer, criando problemas para a alimentação da criança pequena. Crianças gostam de brincar com a comida e de experimentar com o uso da colher. Fazem sujeira, é verdade, mas estão aprendendo, ganhando experiência para o controle dos movimentos finos e, ao mesmo tempo, divertindo-se. A falta de apetite, a chamada anorexia, ocorre geralmente quando a criança tem entre 1 e 3 anos. Uma das causas mais frequentes da anorexia é a falta de percepção da mãe. A criança de 1 ano tem um apetite muito menor que o do bebê. É uma programação genética. No primeiro ano de vida, o bebê triplica de peso. Entre 1 e 2 anos, precisa aumentar de peso apenas 20%, passando de aproximadamente 10 quilos para 12. Há meses em que a balança não registra aumento algum, e isso é normal. Mas as mães, habituadas com o crescimento do bebê, entendem mal e forçam a alimentação. É um erro que geralmente provoca reação contrária e a criança pequena passa a se recusar a comer. Quanto maior for a insistência sobre a criança, maior a sua resistência, podendo chegar a recusar-se a comer. Como a preocupação de algumas mães é muito grande, alguns médicos chegam a receitar remédio para aumentar a fome da criança. É um erro grave porque vai contra a natureza e porque dá à mãe a certeza de que a criança come pouco porque está doente, tanto que precisa de remédio. De mais a mais, os estimuladores de apetite são perigosos, provocam hipoglicemia, sonolência ou mesmo agitação. Nenhum livro sério de medicina recomenda esse tipo de medicação, mas eles são muito prescritos e vendidos no Brasil. Outro problema é que as crianças pequenas estão muito sujeitas a resfriados e gripes, o que faz diminuir o apetite. Quando a criança fica curada, depois de 1 semana no máximo, tem fome acima do habitual, para compensar as perdas durante alguns dias. Logo, ela voltará ao apetite habitual. Também é uma fase em que algumas crianças movimentam-se pouco, principalmente as que são atraídas para e pela televisão, e os pais não cuidam de limitar o tempo diante da telinha. A criança nessa idade deve ter a oportunidade de brincar ao ar livre, de correr, saltar, pular, jogar bola e participar de jogos que exijam exercícios físicos. Aí sim ela terá fome. Sedentária, diante da televisão, não só vai comer menos, como vai querer o que está sendo anunciado, principalmente coisas menos interessantes para a alimentação infantil. Crianças pequenas, por volta de 1 ano, sem capacidade de controlar os movimentos finos, exigidos para lidar com uma colher em direção à boca, querem mesmo assim comer sozinhas. É preciso deixar que o façam, mesmo com o risco da sujeira. Ela deve ser até incentivada. Alimentar-se sem a ajuda da mãe, do pai ou de outro adulto, mesmo que meta a mão no prato, é uma conquista para ela. Poucos adultos têm paciência para aturar essa fase e parecem querer que a criança aprenda, num passe de mágica, a segurar a colher direitinho e levá-la à boca com precisão. Ainda exige que ela seja rápida e que não deixe comida no prato. Comer sozinha é uma conquista importante para a criança, não só do ponto de vista do desenvolvimento de sua capacidade manual. Comer pela própria mão é o começo da autonomia, da independência de sua afirmação como pessoa. E é um prazer que a maioria dos pais nega a seus filhos.
Se a criança é reprimida, não tem liberdade e se insiste em dar comida na sua boca, os pais estão tirando também o prazer da aventura de comer. Se, além disso, ela é obrigada a comer do que não gosta, não pode mesmo ter prazer com a comida. Daí a não comer é um pulo pequeno. Se a criança insiste em comer com a mão, deixe, pelo prazer que ela tem com isso. Mas aproveite para ensinar que os talheres foram inventados exatamente para não sujarmos as mãos. É um fraco argumento, mas pode ser que faça efeito. Cuidado, não insista muito no assunto limpeza. A fase da sujeira vai passar. O importante é não tirar da criança o prazer de comer. E logo ela aprenderá como se portar à mesa e não terá retardado o seu desenvolvimento. Se você não acredita, faça uma experiência. Diante de um prato que você gosta muito, deixe que amarre em suas mãos e que lhe deem de comer na boca. Vai ver que o seu prazer vai embora, ou pelo menos a maior parte dele. O cronista Rubem Braga escreveu uma crônica deliciosa sobre comer manga com garfo e faca, civilizadamente, mas sem prazer. Para ele, e abro aspas, manga come-se com as mãos, e quanto mais lambuzada é a boca, maior é o prazer. Uma criança pequena não pode comer como gente grande. Quando alguém diz que comida não é brinquedo, está desinformada. Deve ser para a criança pequena como é um prazer para nós. E nada é pior do que comer sem prazer. Quando a criança não come, não está recusando apenas o alimento, está protestando por não aceitar a tirania, a imposição, a limitação e quer de volta o prazer de comer. Quando a mãe desinformada resiste e insiste, a criança pode desenvolver resistência à comida e à própria mãe. Por isso mesmo, as mães ficam tão assustadas quando a criança resiste à comida. Alguns pais autoritários não só exigem que a criança coma, como exigem que ela engula tudinho. Podem resolver o problema no momento, mas estão criando problemas maiores para o futuro, inclusive porque essa comida não faz bem à criança e pode levá-la até a vomitar. Quando a criança percebe que há uma crise, quando os pais ficam angustiados e demonstram agonia, quando a hora de comer passa a ser um drama familiar, a criança dificilmente vence essa fase sem a ajuda de um profissional. O problema pode fixar-se e a criança passar a usar a comida como arma para chantagear, como um instrumento para levar a vantagem. Ameaças, castigos, prêmios e promessas, gracinhas, aviãozinho, só servem para tentar encobrir o problema, mas não resolvem a situação. Menos ainda a violência. O que resolve é dar liberdade à criança e deixar que ela encontre uma solução, recupere o prazer de comer e faça tudo voltar aos bons momentos. Também não exagere no elogio à criança porque ela comeu tudo. Isso pode levá-la a imaginar que só comendo tudo, todas as vezes será amada. Isso provoca angústia e também tira o prazer de comer. Criança alguma deve ser obrigada a comer mais do que quer ou precisa para ser amada. Quando a inapetência e a voracidade têm origem emocional, a primeira coisa a fazer é quebrar a tensão e a angústia que perturbam a criança. Nada de drama, de forçá-la, de castigá-la, de chantageá-la ou de tentar suborná-la. Isso só vai agravar o problema. Na verdade, o problema não existe, foi criado pelos adultos. Em raros casos, a crise pode chegar a um ponto que impeça a criança de comer. Aí, só o atendimento especializado de psicólogo ou psiquiatra pode resolver, trabalhando sobre a criança e sobre os pais. Outro cuidado dos pais é não substituir as refeições por achocolatados, sorvetes, milkshakes e outras coisas que atraem a criança, mas fazem com que ela fique mal alimentada. A criança vai preferir esse tipo de coisa. Então, não deixe que ela escolha para não ficar carente de sais minerais, vitaminas e outros elementos nutritivos, consumindo aditivos que prejudicam seu desenvolvimento normal. Suplementos proteicos e vitaminas também não são uma solução
embora pílulas seja uma tentação para as mães. O resultado é que, como defesa, para evitar o excesso de proteína, o organismo passa a rejeitar carne. Assim como o excesso de vitamina pode intoxicar e tirar o apetite. A hora de comer deve ser tranquila, sem dramas ou comédias, sem tensão, bate-boca ou cara feia. Amor, respeito, atenção e liberdade são uma receita permanente. Respeite também o paladar da criança. E não diga jamais que criança não tem querer, porque tem, e tem direito a isso. Você come e gosta de absolutamente tudo? Uma última palavra a respeito da quantidade de comidas que o seu filho deve comer. Na verdade, a quantidade de comida é aquela que é necessária para o crescimento e desenvolvimento normais. Procure um pediatra, peça para que seja colocado o peso do seu filho no gráfico, vê se ele está na curva e seus marcos de desenvolvimento, se eles estão normais. Se o crescimento estiver normal e o desenvolvimento também estiver normal, fique tranquilo, a alimentação está suficiente. Como dizia minha avó Lulu, quem não come é porque já comeu ou vai comer. Assim que estiver livre da pressão ou distante dos pais, a criança come e bem. Vamos fazer agora um breve intervalo, já voltamos com a Escola de Pais. Seu filho já acordou chorando de madrugada? Provavelmente ele teve um pesadelo, o que é normal na infância. Não é necessário preocupar-se. Bebês estão sujeitos a ter pesadelos. Os sonhos e pesadelos ajudam a mente a processar informações e coisas complicadas, e são bons sinais de uma mente ativa que está colocando em ordem as experiências da vida. Quando ocorre o pesadelo, o bebê chora e grita até que alguém chegue para socorrê-lo. Em idade pré-escolar, os pequenos acordam e correm para o quarto dos pais, onde se sentem seguros. Quando ficarem maiores, acordam, percebem que tiveram um pesadelo e voltarão a dormir sem problema. Mas isso ainda vai demorar um pouco. O pesadelo tem função, serve para lidar com o estresse e ajustar as pressões. Servem para dar vazão aos medos, à insegurança, situações de conflito, angústia e ansiedade. O bebê passa dormindo a maior parte do tempo que está no útero da mãe. É para defender-se dos estímulos que vêm de fora e que são muito cansativos e estressantes para ele. Mas quando a mãe ou o pai conversam com ele e fazem carinho na barriga, sente-se apoiado e amado. Várias pesquisas já comprovaram que o feto também sente muito prazer ouvindo música suave. Ao nascer, ele continua dormindo muito, porque recebe um excesso de provocações através da pele, dos ouvidos, do nariz, dos olhos e da boca. São informações em excesso que ele ainda não é capaz de processar. O tempo do sono pode variar muito de acordo com a sua necessidade, personalidade e características genéticas. E varia também de acordo com o modo de ser das pessoas à sua volta e do meio ambiente em que vive. O sono é uma necessidade básica e um direito da criança. Além de protegê-la do excesso de informações, é fundamental para que possa desenvolver-se mental, emocional e afetivamente. Ele é imprescindível, porque é enquanto a criança dorme que ela cresce. O sonho também é tão importante para as crianças que os cientistas Philippe Mazet e Alain Braconnier dedicaram mais de 20 anos pesquisando o assunto e escreveram um livro, Le sommeil de l'enfant, traduzido para o português como O Sono da Criança e os seus problemas. Já na introdução, eles perguntam: é necessário lembrar o clima de exasperação que, em certos momentos, os gritos e o choro de um bebê insone pode provocar? Pais devem ser informados de que a mais frequente violência contra os filhos decorre dessa exasperação provocada pelo choro incontido de bebês que não dormem nem deixam os pais dormirem. Minha nora Tuca, desde cedo, educou minha neta. Você está chorando porque está com sono e não consegue dormir. Feche os olhos que você dorme. O resultado é que a Luísa dormia com certa facilidade
até mesmo em lugares barulhentos. Ainda não foi possível determinar com exatidão quando é que a criança começa a sonhar, mas a movimentação das ondas cerebrais e a existência do sono agitado sugerem que o feto no útero já sonha a partir do 7º mês de gravidez. Com que ele sonha? Com a experiência que traz gravada nos genes e diante das sensações de desconforto e dos estímulos que sofre na barriga da mãe: calor, frio, impacto, carícias. Os sonhos da criança variam conforme a idade, o meio ambiente em que ela vive, os estímulos que recebe, a atenção que lhe dedicam e mais uma série de fatores. Mas os autores que tratam do assunto concordam que são sonhos muito ricos em detalhes e particularmente ligados à vida diurna, principalmente aos acontecimentos que precedem o adormecer da criança. Por isso mesmo, os pais devem ter cuidado com o período de preparação para dormir. Nada de excitação, de falar alto, de muito movimento. Os adultos devem baixar o tom da voz e o ideal é que a mãe ou o pai cante para embalar a criança em ambiente confortável e tranquilo para que ela possa realmente dormir bem e sonhar com os anjos. Evidentemente, o contrário, a agitação, o barulho, a ordem ríspida para apagar a luz e dormir, a falta de preparação e de clima podem dificultar o sono e prejudicar o sonho. Sonhos de crianças são muito realistas e demonstram claramente a vontade de realizar um desejo não satisfeito quando a criança estava acordada, mas também trabalha com os perigos reais e imaginários que ela enfrentou ou tem medo de enfrentar. À medida que ela cresce, que o sonho vai ficando sutil, complicado, dissimulado, processado em um código que nem sempre é fácil de entender e interpretar. Qualquer que seja a idade da criança, os sonhos agradáveis e desagradáveis estão muito ligados às suas experiências, expectativas e informações, ao seu emocional e aos seus sentimentos. Cabe aos pais contribuírem para que a maioria das experiências do dia seja boa, agradável, positiva, para que os sonhos dos filhos não sejam, em sua maioria, pesadelos. Isso será muito útil para o desenvolvimento emocional das crianças. A partir dos 3 ou 4 anos, os sonhos tornam-se mais frequentes, mais de um por noite, e esse é o período em que a criança precisa de mais apoio para dormir. Porque não se sabe ainda a razão, é um período de prevalência do que a criança chama de sonhos maus, de pesadelos que envolvem rejeição, abandono, animais devoradores e monstros ameaçadores. A fase vai até os 6 anos e há muitos sonhos recorrentes que se repetem, às vezes todos os dias, e trazem muito sofrimento para as crianças. Além do apoio e do carinho, da atenção que se deve dar à criança, é indispensável dar uma cobertura aos seus pesadelos. Não adianta nem diminuir o sofrimento da criança dizer que aquilo foi só um sonho, que pesadelo não faz mal, que nada de ruim acontece ou vai acontecer durante o sonho ou por causa dele, e que tudo vai passar. O que importa para ela é o medo, a angústia, o sofrimento que o pesadelo provoca, o pavor que ela sente, a ameaça física que ela sofre, sente como uma coisa real. Melhor é tentar saber qual foi o pesadelo da criança. Isso permite, inclusive, que ela grave o seu sonho para lidar com ele. Meu filho Luiz Fernando tinha um sonho que se repetia. Uma bruxa o ameaçava e a cada noite ficava mais perto de alcançá-lo. Conversamos sobre o sonho e tratei de dar apoio, tentando entender o que ele sentia. Combinei com ele para ir deitar com um pau de matar a bruxa e que ele deveria enfrentá-la e bater nela com o pau especial no próximo pesadelo. Qualquer dificuldade, ele podia chamar por mim. Não sei o que provocava o aparecimento insistente da bruxa ameaçadora, mas sei que funcionou. Ela nunca mais apareceu, certamente com medo da surra que ia levar. Só aos 6 anos os pesadelos mais constantes aparecem e até a adolescência a criança terá mais sonhos agradáveis que desagradáveis, mas ela ainda ficará sujeita a certas angústias,
como sonhar que está caindo com pedras rolando sobre ela ou com a onda gigante que ameaça afogá-la na praia. As crianças têm reações diferentes aos pesadelos quando se lembram deles. Isso depende muito de como são tratadas pelos pais, na escola ou pelos amigos. Se a maior parte das suas experiências for positiva, a reação é positiva. Mas se a criança é rejeitada, insegura, maltratada, angustiada, certamente sofrerá e muito com os pesadelos. Em alguns casos será necessário até apoio psicológico. Cabe aos pais preparar os filhos para sonhar. Pergunte sempre o que foi que a criança sonhou. Conte os seus sonhos a ela, troque também experiências sobre pesadelos, para ela saber que pesadelos também incomodam os adultos. Explique que pesadelo serve para limpar o cérebro e tirar de lá o lixo que nós não queremos. Ensine a ela que quando sonhar que está caindo, pode transformar a queda em voo, que será muito agradável. Insista com ela na possibilidade de interferir, de alterar o pesadelo, porque isso funciona. Meu neto Pedro, aos 6 anos, contou que estava pesadelando muito, mas acrescentou que era um barato e que se divertia com o próprio pesadelo.